Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Hoje estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso manjericão roxo. É o tipo Oxymum basilium. Ele pode ser roxo, pode ser verde, como essa outra mudinha aqui que nós compramos e já estamos para passar para a horta também. A gente gosta sempre de estar renovando as plantas, né? Porque eles têm um período e depois eles vão acabar definhando, por mais que a gente procure cuidar, né? Ela não é uma planta assim permanente, então sempre é bom estar replantando. Esse nosso manjericão aqui já está há bastante tempo aqui, nós já fizemos várias colheitas dele, né? Inclusive teve uma colheita que eu lembro que a gente fez e mostrou para vocês, que a Lívia ainda estava na barriga aqui, e agora ela já está aí grande, quase completando 5 meses, né? Então vamos fazer mais colheita e vamos compartilhar com vocês outras 2 receitas com manjericão e aproveitar para trazer as propriedades benéficas que o manjericão tem para a nossa saúde também. Da outra vez a gente falou, né, da questão do tempero, né, por ser uma planta aromática muito cheirosa, maravilhosa também para termos na horta por conta das nossas abelhas, né, que vocês podem ver que ele está sempre cheio. E inclusive, já aproveitando, né, quero deixar umas diquinhas de cultivo. Muita gente fala, e fala corretamente, que o manjericão a gente tem que cortar as flores, porque se você corta as flores, o pé dura por muito mais tempo. Mas nós aqui gostamos justamente de deixar as flores por causa das abelhas, então a gente prefere replantar ele com mais frequência, mas deixar flores para as abelhas. A gente não deixa todas, pode ver que aqui tinha sido podado, por conta disso que está um brotinho novo, né? Em vários locais a gente podou ele já, né? Em várias etapas de poda, mas a gente sempre deixa um tanto de flores, nunca tiramos totalmente as flores. Porque de todas as plantas com flores que nós temos aqui na horta, ele é o que mais atrai a abelha, né? Então, isso é essencial. Por quê? Precisamos de polinizadores para os nossos tomates também, né? Por exemplo. E lógico, as abelhas são importantíssimas para o equilíbrio do ecossistema e elas precisam de alimentação. Não só a abelha, mas outros polinizadores também. E falando das dicas de cultivo, o manjericão ele gosta de ficar num local ensolarado, onde ele receba aí de 4 a 6 horas de sol por dia. De preferência, se você estiver num local muito quente, que ele não receba o sol forte da tarde, né? Então, um local que tenha sombra à tarde, mas pegue o sol da manhã até meio-dia, por ali, nossa, é o local perfeito para ele. Ele também gosta de um solo bem rico, então pode caprichar no esterco, na compostagem, pode colocar que ele vai amar. Olha quanta vegetação ele produz, né? A gente consome dele a parte vegetativa, ou seja, as folhas, né? Então, ele precisa produzir bastante folhas. Para isso vai muito nitrogênio, por isso que ele gosta, né, de um solo bem rico, para ele poder extrair essa propriedade que ele precisa. Lógico que isso eu falei de forma bem simplificada e resumida, vai muito além disso, mas vamos assim aos pontos principais. Esse manjericão, ele é bem conhecido também como alfavaca em muitos lugares. Para nós aqui na nossa região, esse é o manjericão, né? A gente conhece ele como manjericão, seja o roxo, seja o verde. Mas existem muitos outros tipos de manjericão, né? Nós aqui já tivemos também o manjericão genebra, que a gente mostrou para vocês lá no outro vídeo de receita, agora aquele lá já secou, a gente já perdeu aquele pé. Mas aqui hoje todas as informações que a gente vai passar é com base nesse daqui, nesse gênero, né? Que é o Oxymum basilium. E como a poda é algo importante do cultivo, quando você for podar o seu manjericão, você sempre procura olhar aonde você quer que ele ramifique, porque ele sempre vai ramificar a partir das folhas, né? Então, se eu vier, por exemplo, aqui ele tem 2 galinhos menores. Se eu venho aqui e corto esse talo maior, aqui no meio, o que vai acontecer? Esses 2 aqui vão se desenvolver como galhada, né? No caso, vão lançar mais galinhos a partir daqui. Sempre a partir do ponto que a gente corta, tá? Inclusive, aqui na muda vocês também conseguem ver, né? Ele foi cortado aqui, né? E ele já lançou outro galho, enraizou para baixo e lançou galhos para cima. Então, por exemplo, esse aqui que eu cortei, se eu quero fazer uma muda dele, eu poderia colocar ele assim num jarro com água, ele ia enraizar. Posso, no caso, colocar um grande assim, mas eu prefiro esses menores. No caso, se for para fazer muda, o que eu ia fazer? Eu ia pegar esse daqui, eu ia tirar a maior parte das folhas aqui da parte de baixo e colocar ele na água até aqui assim, ó.
Porque todos esses pontos aqui onde tem folhas são chances de enraizar. Lógico que agora eu não vou fazer isso porque eu vou usar eles na receita, então eu quero aproveitar esse manjericão. Mas você pode só colocar o galinho na terra direto e manter úmido, né? Ou então coloca num copinho com água vários galhos, depois você só replanta aqueles que enraizaram. Eu prefiro fazer assim, que eu acho muito mais prático, né? Mais acertado da gente conseguir as nossas mudas. Mas vamos seguir aqui, podando um pouquinho para a gente ter ingredientes para as nossas receitas. Nós vamos fazer junto um chá solar para uso no dia a dia, tá? E também um xarope calmante para tosse, muito bom, que eu espero que vocês possam fazer aí na casa de vocês, com ingredientes simples que vocês encontram no mercado, inclusive. Espero que ajude. Vamos lá. Quando eu podo, eu gosto de tirar sempre a parte, vamos dizer assim, mais alta, dar uma baixada no pé, né? Porque ele não fica, ele dá uma renovada, né? Eu acho. Parece que ele prolonga mais a vida da planta. E para as receitas de hoje, a gente vai utilizar tanto as folhas como as flores, tá, pessoal? Então, eu vou colhendo flores e folhas aqui. Por hoje a colheita vai ser essa. Vejam como é que a planta está ficando. Ela está ficando ainda com bastante flores em vários pontos, mas a parte central dela aqui está podada. Numa próxima colheita que a gente for utilizar, aqui já vai ter flores também vindo e a gente vai colher daí algum dos outros locais que ficaram agora ainda com os galhos mais velhos, tá? E olha que lindeza! Inclusive, ninguém costuma falar sobre isso, né? Mas o manjericão dá um lindo arranjo, né? Para você colocar num jarrinho com água na sua cozinha. Inclusive, enquanto você está esperando enraizar para fazer muda, por que não, né? Um bonito arranjo de flores. Bom, pessoal, a primeira receita que a gente vai fazer é um chá diferente, um chá solar. Então, resumindo, o chá de manjericão é muito bom. Você pode fazer ele do jeito tradicional, que é picando, né, ou rasgando 2 colheres de sopa de folhas de manjericão ou flores, ou as duas juntas, e cobrir com a água quente, deixar coberta a xícara por 10 minutos, depois disso você pode tomar. Ou você pode fazer esse que a gente vai fazer aqui agora, que é um chá solar. Ou seja, como é que funciona isso? Nós vamos pegar as folhas e as flores do manjericão e aqui eu tenho água filtrada, vamos dar uma rasgadinha assim só para poder liberar melhor as propriedades e vamos colocar nessa água. E essa água nós vamos deixar no sol. No caso agora, nós estamos fazendo no final da tarde. Eu vou deixar ela passar a noite já nessa água e amanhã vai passar o dia no sol. Eu tiro os talinhos porque acho melhor só as folhas e flores. No caso das flores, a gente só puxa aqui e já sai, né? Essa forma de chá aqui, eu acho que é a melhor forma para a gente aproveitar os efeitos do manjericão como ansiolítico e também como auxiliar digestivo. Ele auxilia a nossa digestão. Então, depois de coado, nós podemos deixar na geladeira e ir tomando ao longo do dia, né? É uma água que a gente vai tomando, uma água solarizada com as propriedades do manjericão para tratar o nosso organismo. Bom, pessoal, estamos aqui na tarde do dia seguinte. Então, o nosso manjericão pousou nessa água durante a noite e passou hoje boa parte do dia também no sol. Eu trouxe ele para dentro agora há pouco, só para a gente não começar a gravar lá fora, depois vir aqui para dentro, então já ficava melhor, né? Ajeitar tudo aqui. Trouxe ele para vocês poderem ver, espero que esteja dando para ver assim como é que fica. No caso, a cor mais escurinha um pouco, em parte é por ser o manjericão roxo. Se for o verde, ele fica um pouco mais claro. Pode utilizar qualquer um dos dois. Quanto mais flores colocar, também mais roxinho vai ficar. Só que por outro lado, esse roxinho também ele traz mais antioxidantes, né? E ele é um chá mais leve. A ideia é deixar na geladeira e a gente ir tomando uma bebida refrescante. Dependendo da quantidade de manjericão que vocês colocarem, né? Pode ficar mais forte ou mais fraco. Mas se vocês preferirem, pode colocar para tomar gelo
ou até diluir com mais água, se acharem muito forte assim. O gosto, o cheiro é de manjericão. Na minha opinião, até preserva mais os princípios e gosto e cheiro assim do que um chá feito com água quente. Falando de aproveitarmos os benefícios do manjericão para o nosso corpo, são 2 tipos de benefícios aonde eu considero que utilizar o chá, no caso essa água solarizada, né, o chá solar, é o mais indicado. Que é para quem está querendo tratar ali alguma ansiedade, né? Porque o manjericão tem um efeito ansiolítico leve, tá buscando essa linha de tratamento ao longo do dia, você vai consumindo essa água, você pode consumir todos os dias, né? E isso vai gradativamente ajudando você a ficar mais calminho, mais centrado, né? Um pouco menos ansioso. O manjericão, ele ajuda bastante quem tem problemas digestivos, principalmente quem tem problemas com gases, quem fica depois ali ruminando o que comeu, né? E arrotando com muita frequência, né? Ele é bem bom para ajudar nesse tipo de tratamento. E esse é o melhor formato para você utilizar ele para isso. A próxima receita que nós vamos passar, do xarope, já é mais focada em outros benefícios. Bom, pessoal, e a nossa próxima receita, como nós já havíamos adiantado, é um xarope que tem a função aí de aliviar a tosse, para quem fica sofrendo, principalmente aquelas tosses que custam a melhorar, né? Esse é um xarope bem interessante. E além do nosso manjericão, o que a gente vai precisar também para compor o nosso xarope vai ser de um abacaxi. Nós não vamos usar ele inteiro. Esse abacaxi que nós vamos utilizar, nós precisamos cortar ele, tá? Então eu vou cortar ele aqui em pedaços menores. E o tanto que nós vamos utilizar aqui vai ser para fazer essa travessinha, uma travessinha de uns 600 ml mais ou menos. Nós não costumamos fazer os xaropes aqui em grande quantidade, porque o período de validade dele não é muito longo. E nós vamos precisar encher ela com o nosso abacaxi, também com manjericão. Mesmo esse miolo do abacaxi que é mais duro aqui, pode colocar junto, tá? Vamos fazer uma camada no fundo de abacaxi. Preenchi o fundinho já. Agora eu vou vir com o manjericão. Então nós já tínhamos colhido, lavado o nosso manjericão, ele tá bem seco já. E nós vamos agora colher então as folhas, que para essa receita nós vamos utilizar só folhas. E a gente sempre escolhe, né, utiliza as folhas que estão bonitas, em bom estado. Nós não queremos folhas danificadas. Bom, pessoal, já tenho aqui, já colhi a quantidade de manjericão que eu vou utilizar. E agora o que eu vou fazer é dar umas picotadinhas nessas folhas, uma rasgadinha, na verdade, né? Bem grosseira mesmo, só para ajudar na liberação das propriedades. Nessa receita, o abacaxi, ele contribui com a vitamina C e também com as propriedades que ele tem, que são anti-inflamatórias. E junto aqui também com o abacaxi e o manjericão, eu vou acrescentar o mel, tá? O mel que tem propriedades antimicrobianas e auxilia no alívio da tosse. Agora eu vou cortar um pouco mais do meu abacaxi para cobrir aqui essas folhas. E agora nós vamos cobrir todo o abacaxi, o manjericão com mel. Nós mexemos só para garantir que fique tudo bem preenchido, que não fiquem espaços de ar lá no meio, tá? Ficar um pouquinho de abacaxi assim saltadinho para fora do mel não tem problema. Agora nós vamos tampar e levar para a geladeira, naquela parte embaixo, próximo da gaveta de legumes, onde não é um frio tão intenso. E nós vamos deixar lá por no mínimo 12 horas, tá? De 12 a 24 horas é o período que a gente vai deixar lá. E aí nós vamos depois retirar e continuar a preparação da receita, que ainda tem mais um ingrediente para a gente acrescentar aqui.
De volta, pessoal, vamos terminar nossa receita então, do nosso xarope. Peguei uma colher para a gente poder mexer um pouquinho. As folhinhas de manjericão ainda estão verdinhas, né? Uma carinha boa. O abacaxi soltou bastante líquido, mesclou isso com o mel, né? Então tá um pouco mais escurinho aqui. Vamos agora coar isso aqui para extrair o líquido que é o xarope. Nós precisamos de um vidrinho de preferência para guardar. Também é interessante ter um funil, porque vai facilitar bastante. E uma peneira para extrair aqui a parte mais grossa, né, os pedaços maiores. E agora nós vamos colocar o último ingrediente aqui na receita do nosso xarope. Eu sempre gosto de colocar bem no final, que é o extrato de própolis. Nesse ponto é importante que você escolha um própolis de boa qualidade. E como que você vai saber disso? Você vai olhar os ingredientes, né? Não pode ter uma lista gigante de ingredientes. Aqui nós temos própolis verde, álcool e água, né? O álcool é utilizado para fazer aí a extração, né, das propriedades do própolis. Então tá ok, ele está compondo a receita. E a água também, que é utilizada na diluição. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pingar aqui de 20 até 30 gotas de própolis dentro do nosso xarope, tá? Eu, no caso, gosto de colocar a quantia máxima, então eu vou colocar 30. E agora, nosso xarope está pronto, a gente vai conservar ele na geladeira por até 30 dias, se não consumir antes, né? Nesse período, você precisa observar se não tem qualquer alteração de cheiro, de aparência, né? Se tiver qualquer mudança nele, você descarta e faz outro. O própolis, ele agrega na nossa receita propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e que vão estimular o nosso sistema imunológico. Então, é bem importante ter ele aqui, compondo a receita. E a forma de utilização vai ser: para adultos, nós vamos usar a colher de sopa como medida. Para crianças maiores de 2 anos, a colher de chá. Isso é importante porque crianças menores de 2 anos não podem consumir mel, tá? Então, bem importante lembrar disso. E você vai consumir de 2 a 3 colheres por dia. Se for adultos, 2 a 3 colheres de sopa. Se for criança, 2 a 3 colheres dessas de chá. Eu vou provar aqui. Fica um xarope, além de muito bom para o nosso organismo, muito gostoso. Ele é docinho, né, porque tem o mel e o abacaxi. O gosto do abacaxi não é muito forte, por mais que foi a maior quantia que a gente colocou na receita, né? A gente sente mais forte o gosto do manjericão que do abacaxi. Mas, muito gostoso. Espero que vocês gostem. Como a gente falou em algum outro momento do vídeo, se vocês tiverem guaco para acrescentar nessa receita, guaco fresco, as folhas frescas, também é válido. Fica muito bom e é muito efetivo e ajuda muito a aliviar os sintomas de tosse. Quem está sofrendo com isso. Nós temos aqui o nosso xarope de manjericão roxo com abacaxi, mel e própolis, que é excelente para melhorar o nosso sistema imunológico. Se vocês têm outras receitinhas que vocês já utilizam, que vocês sabem que é efetiva, deixe nos comentários para ajudar nós a ajudar os outros colegas. E a gente aguarda vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!